Bem-vindos a mais uma jornada inesquecível nas profundezas da sabedoria canina. Hoje, peço que você observe um ritual silencioso que acontece na sua casa todas as noites. As luzes se apagam, o silêncio invade o ambiente, você se prepara para descansar. O seu cão se aproxima da caminha dele, do tapete da sala ou até mesmo dos pés da sua própria cama. Mas, antes de deitar, ele faz algo peculiar. Ele não simplesmente joga o peso do corpo no chão. Ele abaixa levemente a cabeça, curva a coluna e começa a andar em círculos. Ele dá 1, 2, 3, às vezes até 5 ou 6 voltas perfeitas em torno do próprio eixo, como se estivesse medindo um espaço invisível, para só então soltar um suspiro profundo e se deitar. Se você perguntar a um biólogo tradicional, a um veterinário ou a um adestrador por que o seu cão faz isso, eles lhe darão uma resposta automática, fria e sem vida. Eles dirão: é um instinto primitivo de sobrevivência. Na natureza selvagem, os ancestrais dos cães andavam em círculos para amassar o mato alto, espantar cobras, insetos e criar um ninho confortável para passar a noite. Nós escutamos essa explicação, balançamos a cabeça e aceitamos passivamente. Mas na sabedoria canina, nós não aceitamos respostas rasas. O seu cão não está na floresta. Ele está no piso frio de porcelanato do seu apartamento ou no colchão macio do seu quarto. Não há mato para amassar. Não há cobras venenosas para espantar na sua sala. Hoje, nós vamos rasgar o véu da biologia tradicional e adentrar o mundo fascinante da física quântica e da magia ancestral. Vamos descobrir a geografia invisível da sua casa e revelar o verdadeiro poder que se esconde por trás dessas voltas misteriosas. Você entenderá que o seu mestre de 4 patas não está arrumando uma cama. Ele está literalmente ativando um campo de força. Prepare-se para conhecer o segredo do vórtice astral. Para compreendermos a grandiosidade matemática desse movimento circular, precisamos primeiro entender onde o seu cão está pisando. O planeta Terra não é apenas uma bola de terra e água flutuando morta no espaço. Ele é um gigantesco ímã vivo e pulsante. A superfície da Terra é percorrida por uma rede invisível de correntes eletromagnéticas, conhecidas no ocultismo, na radiestesia e na física de ponta como linhas de lei. Essas correntes de energia telúrica sobem do núcleo incandescente do planeta e atravessam o solo, passando por baixo do piso da sua casa, cruzando as suas paredes e o seu teto. Quando a energia dessas linhas flui em harmonia, o ambiente da sua casa traz paz, saúde e um sono profundamente reparador. Porém, devido ao estresse extremo da vida humana, à aglomeração de aparelhos eletrônicos, aos roteadores de internet e às energias emocionais densas que trazemos da rua, essa malha magnética dentro do seu lar frequentemente sofre curtos-circuitos. A energia para e estagna. Ela cria verdadeiras poças de radiação densa no chão da sua sala e do seu quarto. O ser humano moderno perdeu a capacidade biológica de sentir essas poças de energia parada há milênios. Mas o seu cão, com o seu sistema nervoso altamente sensível e as suas almofadinhas das patas, que funcionam como verdadeiros radares e para-raios, sente a vibração exata de cada milímetro do seu chão. Quando ele escolhe um lugar para dormir e paralisa diante dele, o radar magnético dele acabou de detectar um ponto onde a energia está densa, pesada ou vibrando em uma frequência doentia. Ele sabe que se deitar ali daquela forma, o corpo de luz dele e o seu próprio campo áurico estarão em perigo durante a noite. Antes mesmo de iniciar o giro, há um detalhe que muitos tutores ignoram, mas que é o primeiro passo desse procedimento místico. Muitas vezes, antes de dar a primeira volta, o seu cão começa a arranhar ou cavar vigorosamente o chão, os cobertores ou o tapete. Ele raspa as unhas como se estivesse tentando desenterrar um tesouro invisível. A ciência diz que ele está fofando a cama. A espiritualidade revela algo muito mais grandioso. Esse ato de arranhar e cavar é o que chamamos de escavar astral.
A energia estagnada que se acumula no chão da sua casa forma uma espécie de crosta, um lodo magnético superficial. Quando seu cão raspa as patas repetidamente naquele local, ele está usando a eletricidade estática do próprio corpo para quebrar e perfurar essa crosta de energia densa. Ele está desobstruindo o canal, abrindo o portal de comunicação direta com as linhas de lei puras que correm muito abaixo da fundação da sua casa. Ele precisa quebrar o asfalto invisível para que o feitiço da purificação possa acontecer. Com a crosta quebrada, começa a verdadeira mágica. Quando o seu cão começa a andar em círculos estreitos ao redor daquele ponto, ele está executando uma das leis mais antigas e poderosas da física e do misticismo universal. Se você estudar as tradições espirituais mais elevadas da humanidade, verá que o movimento circular sempre foi usado pelos maiores mestres para alterar a frequência da realidade. Os monges sufis do Oriente, conhecidos como derviches, giram ininterruptamente em torno do próprio eixo por horas para se conectarem diretamente com o Criador. A própria galáxia em que vivemos espirala em um movimento circular constante e majestoso. O seu cão aplica essa mesma geometria sagrada na prática, bem aí no tapete da sua sala. Ao caminhar em círculos, arrastando o corpo, ele está gerando atrito e manipulando violentamente o campo eletromagnético local. Ele está literalmente criando um vórtice astral, um pequeno tornado de energia invisível, cuja ponta se apoia no centro daquele giro. Esse tornado atua como um aspirador de pó metafísico de alta potência. O movimento em espiral entra em choque com as moléculas de energia estagnada, dissipa a vibração de estresse que estava impregnada naquele tapete e puxa a nuvem negra de radiação para fora daquele espaço. Em questão de 10 ou 15 segundos, aquelas 3 ou 4 voltas metódicas transformam um pedaço de chão sujo astralmente em um solo completamente purificado e santificado. Somente quando o vórtice se estabiliza e a área está cirurgicamente limpa de estática negativa, ele permite que o seu corpo físico toque o chão. Ele acabou de construir um berço de luz. Por outro lado, quando seu cão gira no sentido anti-horário, para a esquerda, o cenário é mais urgente. O giro à esquerda é um movimento universal de banimento. Isso significa que o radar dele detectou uma carga extremamente pesada, uma presença invasiva ou um resíduo de inveja muito forte que você trouxe de fora. O giro anti-horário cria um vórtice que desfaz, desintegra e expulsa a escuridão de volta para o abismo, como se estivesse desrosqueando um parafuso de energia negativa. Ele calcula a necessidade exata da sua casa e escolhe a direção do giro para salvar o ambiente. Mas o trabalho do mestre canino não se limita apenas a limpar o chão para ele mesmo ter um bom sono. A sabedoria canina nos ensina uma verdade irrefutável. A noite é o momento mais perigoso para o espírito humano. Quando você deita na sua cama, apaga as luzes e adormece, a sua consciência racional se desliga completamente. O seu corpo físico entra em estado de paralisia e a sua aura se expande pelo quarto, tornando-se extremamente vulnerável a ataques de larvas astrais, entidades parasitárias e correntes de pesadelos que vagam e se alimentam pela escuridão. É por isso que, muitas vezes, o seu cão exige subir na sua cama e insiste em executar o giro do vórtice astral exatamente nos seus pés, ou logo ao lado do seu travesseiro. Ele não está apenas procurando o calor dos seus cobertores. Quando ele gira ferozmente sobre a sua cama, ele está expandindo o raio do tornado eletromagnético para engolir o seu corpo também. O vórtice que ele cria atua como uma redoma de proteção colossal, uma barreira de frequência inquebrável que cobre você da cabeça aos pés. As entidades do baixo astral que se alimentam da ansiedade e do medo humano são fisicamente incapazes de atravessar a parede magnética giratória deixada pelo ritual do seu cão. Ele sela o seu quarto, ele tranca as portas invisíveis do astral. É por isso que as noites em que o seu cão dorme colado em você são invariavelmente as noites em que você tem o sono mais profundo, reparador e sem interrupções, sem acordar de madrugada com o coração acelerado e banhado em suor frio.
Ele está montando guarda-armada dentro de uma fortaleza circular invisível que ele mesmo desenhou usando as próprias patas. Há um último detalhe fascinante que encerra e sela esse ritual noturno diário. Depois que o cão cava a crosta, escolhe a direção do giro e cria o vórtice de proteção, observe a forma exata como o corpo dele deita. Pesquisas científicas recentes sobre o magnetismo animal, conduzidas por universidades de biologia na Europa, descobriram algo que os místicos, xamãs e sábios já sabiam há muitos séculos. Os cães têm a impressionante capacidade biológica de enxergar e sentir o eixo magnético da Terra. Após girarem, eles tendem instintivamente a alinhar a coluna vertebral com o eixo norte-sul do planeta antes de finalmente relaxar os músculos. Esse alinhamento milimétrico não é um acidente charmoso. Ao se deitar exatamente no eixo magnético, dentro do vórtice que acabou de ser purificado, o seu cão sincroniza as próprias batidas do coração com o pulso magnético do núcleo da Terra. Ele entra em uma frequência matemática de cura, conhecida na física como ressonância de Schumann. E o sinal físico inconfundível de que essa conexão divina foi estabelecida com sucesso é o som mais reconfortante e pacífico do mundo. Aquele suspiro profundo, longo e sonoro que ele solta pelo focinho assim que encosta o queixo pesado sobre as patas. Aquele suspiro não é apenas demonstração de cansaço depois de um dia longo. Aquele suspiro é o som audível do botão de ligar sendo pressionado no cosmo. É o exato momento em que o corpo de luz do seu cão se conecta à tomada infinita do universo, sugando a energia vital e cristalina da Terra para recarregar as próprias forças exauridas. Ele faz isso para que, no dia seguinte, quando o sol nascer, ele esteja com a bateria da alma 100% carregada, pronto para te curar, te amar incondicionalmente e te proteger das sombras mais uma vez. Nesta noite, quando a sua casa finalmente silenciar e você caminhar em direção ao seu quarto, pare por 1 minuto na porta. Observe o seu mestre de 4 patas. Assista com reverência, com a mente aberta e com respeito absoluto quando ele começar a cavar os cobertores e girar em círculos sobre a própria cama ou sobre o seu colchão. Não tenha pressa. Não o apresse dizendo para deitar logo e, acima de tudo, nunca o interrompa durante esse processo. No nosso próximo episódio da Sabedoria Canina, vamos enfrentar de peito aberto um dos temas mais dolorosos, místicos e urgentes de toda a convivência humana com os animais: o espelho kármico. Porque o seu cão, muitas vezes, desenvolve de forma assustadora exatamente a mesma doença física que você ou alguém muito próximo da sua família tem. Como a medicina explica que um cão perfeitamente saudável desenvolva um problema de tireoide, um tumor na mesma perna ou uma falha renal na exata mesma época que o seu dono adoece? Vamos desvendar a dolorosa e comovente anatomia do sacrifício espiritual e entender como eles absorvem o veneno das nossas doenças físicas, agindo como verdadeiras esponjas de luz para poupar a nossa vida. Inscreva-se no nosso canal agora e ative as notificações para não perder essa revelação que vai abalar as suas estruturas e mudar a sua visão sobre a doença do seu pet. Deixe o seu like poderoso para honrar o trabalho espiritual incansável dos nossos guardiões e, por favor, abra o seu coração nos comentários. O seu cão tem a mania curiosa de girar em círculos antes de dormir? Ele costuma dar essas voltas na caminha dele ou ele exige fazer o vórtice bem nos pés da sua cama para te proteger a noite toda? Você já reparou se ele gira mais para a direita ou para a esquerda? Eu me comprometo a ler e honrar a história da sua família com o mais absoluto respeito. Até o nosso próximo encontro, sempre sob o escudo impenetrável e protetor da sabedoria canina.